Venezuela, terra de majestosos tepuis, brilhantes costas caribenhas e paisagens que parecem saídas de um sonho, e do poderoso rio Orinoco. Uma terra rica em petróleo, abençoada com maravilhas naturais e vibrante em herança cultural. Festivais coloridos, danças tradicionais e uma culinária que reflete a alma de seu povo. No entanto, uma sombra se abateu sobre este paraíso, uma sombra de repressão, de fome, de desespero. As prateleiras dos supermercados estão vazias e as filas para conseguir alimentos são intermináveis. Imagens de ruas movimentadas agora cintilam com as chamas de protestos, preenchidas pelos gritos desesperados de um povo que anseia por liberdade. A violência tornou-se uma presença constante e a esperança parece cada vez mais distante. O cheiro perturbador de gás lacrimogéneo paira no ar, um lembrete brutal da realidade que se abateu sobre esta nação. As ruas, antes cheias de vida, agora são campos de batalha. Se foram os dias despreocupados de música salsa e arepas abundantes, as risadas e a alegria foram substituídas por um silêncio pesado e preocupante, substituídos pelas pontadas dolorosas de estômagos vazios e o medo assustador de um governo que se voltou contra seu próprio povo. A fome e a incerteza são agora companheiras constantes. Esta é a história da Venezuela sob Nicolás Maduro, uma saga trágica de como uma nação repleta de promessas foi posta de joelhos. A economia desmoronou e com ela os sonhos de milhões. Dos imponentes bairros pobres de Caracas às aldeias ensolaradas do interior, uma única pergunta ecoa: como chegamos a este ponto? Como um país tão rico em recursos pode estar tão empobrecido? Como um país tão abençoado tornou-se sinônimo de pobreza, opressão e êxodo? Milhões fugiram, deixando para trás suas casas e suas vidas em busca de um futuro melhor. A resposta, assim como a luta do povo venezuelano, é complexa, multifacetada e gravada nas lágrimas e na resiliência de uma nação que anseia por um amanhecer mais brilhante. A esperança persiste, mesmo nas horas mais sombrias, e a luta por um futuro melhor continua. Nicolás Maduro, um homem antes descartado como um simples motorista de ônibus, ascendeu à proeminência sob a tutela do carismático, porém divisor, Hugo Chávez. Sua jornada de um trabalhador comum para o líder de uma nação é uma história de lealdade, ambição e transformação. Um líder socialista incendiário, Chávez prometeu uma revolução, uma redistribuição de riqueza, empoderamento para os pobres e uma ruptura com os grilhões do imperialismo americano. Ele galvanizou as massas com sua visão de uma Venezuela mais justa e igualitária. Ele encontrou um discípulo leal em Maduro, um homem que abraçou a ideologia com zelo inabalável. Maduro não apenas seguiu os passos de Chávez, mas também se tornou um fervoroso defensor da Revolução Socialista. Historiadores e analistas apontam para a época de Maduro como líder sindical e seu envolvimento próximo com o círculo íntimo de Chávez como cruciais para sua ascensão. Sua habilidade em navegar as complexidades da política sindical o preparou para os desafios maiores que viriam. Ele se tornou um camaleão, adaptando-se às marés mutáveis da política venezuelana, dominando a arte da sobrevivência dentro das fileiras da revolução. Sua capacidade de se reinventar e se alinhar com as forças dominantes foi fundamental para sua sobrevivência política. Quando a saúde de Chávez se deteriorou, foi Maduro escolhido a dedo e imbuído com a aura do comandante que preencheu o vazio. Chávez via em Maduro um sucessor que poderia continuar sua obra e manter viva a chama da revolução. Ele herdou um país que já lutava contra desafios econômicos e divisões sociais. A economia estava em declínio e as tensões sociais estavam em alta, criando um ambiente volátil e desafiador. Mas o que começou como uma tentativa de continuar o legado de Chávez, logo se transformou em algo muito mais sinistro. Maduro enfrentou uma crescente oposição e uma economia em colapso, levando-o a tomar medidas cada vez mais autoritárias. A cada ano que passava, Maduro apertava seu controle, consolidando o poder e silenciando a dissidência com crescente brutalidade.
As promessas de uma revolução justa e igualitária foram substituídas por um regime de repressão e medo. A revolução, antes um farol de esperança para muitos, começou a devorar seus filhos. O sonho de uma Venezuela próspera e unida se transformou em um pesadelo de crise e conflito, deixando muitos se perguntando onde tudo deu errado. A fachada de democracia, já frágil sob Chávez, se esfarelou rapidamente sob o governo de Maduro. As eleições se tornaram espetáculos fraudulentos. Vozes da oposição foram sufocadas e a Constituição foi reescrita para conceder ao presidente poderes abrangentes. Um clima de medo permeou todos os níveis da sociedade, à medida que o punho de ferro do governo atingia qualquer um que ousasse questionar, discordar, sonhar com uma Venezuela diferente. Eles levaram tudo, sussurra Helena, uma ex-professora universitária, sua voz tremendo ao relatar sua experiência. Meu emprego, minha voz, até minha esperança. Forçada a fugir depois que seu filho foi injustamente preso por participar de um protesto pacífico, a história de Helena é apenas um fio em uma tapeçaria tecida com o sofrimento de incontáveis venezuelanos. Veículos de mídia independentes foram fechados, jornalistas ameaçados e as mídias sociais se tornaram um campo de batalha pela verdade, monitoradas e censuradas de perto. O judiciário, antes um símbolo de justiça, se transformou em uma ferramenta do regime, com sua mão pesada caindo sobre aqueles que ousaram desafiar o status quo. À medida que as paredes da repressão se fechavam, os gritos por liberdade se tornavam mais altos, recebidos com força cada vez mais brutal. Vozes do abismo, histórias de dificuldade e sobrevivência. O custo humano do regime de Maduro está gravado nos rostos dos venezuelanos comuns. Prateleiras vazias em supermercados antes movimentados contam uma história silenciosa de escassez. Hospitais sem medicamentos e equipamentos básicos se tornaram lugares de desespero em vez de cura. A antes orgulhosa classe média foi dizimada, suas economias de vida destruídas pela hiperinflação, seus sonhos reduzidos à luta pela sobrevivência. Comemos uma vez por dia, às vezes menos. Meus filhos, antes tão cheios de vida, agora são sombras do que eram. Sua história não é única. É a realidade compartilhada por milhões. A desnutrição antes inédita neste país rico em recursos tornou-se um espectro assustador, especialmente para os mais vulneráveis, crianças, idosos, doentes. Nos bairros que sobem as encostas ao redor de Caracas, famílias se amontoam na escuridão, já que os apagões de energia se tornaram parte sombria da vida cotidiana. As ruas, antes vibrantes, agora estão estranhamente silenciosas, patrulhadas pelo medo, tanto quanto pelas sempre presentes forças de segurança. Através de tudo isso, o espírito do povo venezuelano, sua resiliência diante de dificuldades inimagináveis, brilha. Uma nação à beira do colapso, a fachada desmoronando da Venezuela. A nação que um dia foi um símbolo de prosperidade e esperança na América do Sul, agora enfrenta uma crise sem precedentes. A Venezuela, outrora uma potência económica da América do Sul, agora está à beira do colapso. A riqueza gerada pelo petróleo, que antes sustentava a economia, não é mais suficiente para manter o país de pé. O país possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, mas seu povo faz fila por horas para obter um mísero racionamento de gasolina. A ironia é dolorosa e evidente. Anos de má administração, corrupção e a dependência do governo em receitas petrolíferas prejudicaram a economia. A infraestrutura está em ruínas e a produção de petróleo caiu drasticamente. Hiperinflação, um termo antes confinado a livros-texto de economia, é a realidade vivida pelos venezuelanos. Os preços sobem a cada dia, tornando impossível para as famílias planejarem seu futuro. O bolívar, a moeda nacional, tornou-se virtualmente inútil, seu valor despencando a uma taxa alarmante. As pessoas carregam pilhas de dinheiro que não compram quase nada. Necessidades básicas, comida, remédios, artigos de higiene pessoal, estão fora do alcance da maioria da população.
As prateleiras dos supermercados estão vazias e a escassez é uma constante. É uma piada cruel. A promessa de um futuro melhor foi substituída por uma luta diária pela sobrevivência. Eu tenho um emprego, mas meu salário não é suficiente para comprar um pão. Esta é a realidade de muitos trabalhadores venezuelanos. Sua história ressoa com milhões. Famílias inteiras estão sendo desfeitas pela necessidade de buscar uma vida melhor em outros países. Professores, médicos, enfermeiros, a espinha dorsal da sociedade venezuelana, são forçados a ter vários empregos, catar restos ou simplesmente fugir do país para sobreviver. A fuga de cérebros é uma tragédia nacional. O tecido social da nação está se desgastando. Comunidades inteiras estão se desintegrando sob o peso da crise. As taxas de criminalidade dispararam, impulsionadas pelo desespero e pela falta de oportunidades. A segurança pública é uma preocupação constante. Comunidades antes vibrantes agora estão fragmentadas, seus residentes consumidos pela luta pela sobrevivência básica. As ruas estão desertas e o comércio local está em declínio. A promessa de um futuro melhor, antes tão próxima, evaporou, substituída por uma sensação generalizada de incerteza e medo. A esperança é um luxo que poucos podem se dar. Os